todos os textos que estão na palavra de Deus, há um exemplo profundo para a nossa vida. O Senhor Deus não precisa esconder nada. E Ele não escondeu a fraqueza daqueles que o seguiam. Queridos, há 2000 anos atrás, Jesus estava nas proximidades do mar da Galileia. E Ele estava proferindo a palavra, falando do amor do Senhor, falando do seu poder, da glória do Todo-Poderoso. Ele estava ali testemunhando daquilo que Ele veio fazer. E os milagres aconteciam, e o poder do Senhor era manifestado naquele lugar. Mas, ao finalizar sua palavra, irmãos, Ele entendeu que havia milhares de pessoas que ali estavam sentadas e que não havia comida. Eram pessoas que estavam famintas não apenas no espiritual, mas também no corpo, faminto fisicamente, amados. Eram pessoas que necessitavam do alimento físico para suas vidas. E nós vemos o amor do Senhor para com estes, quando Ele falou: procure ver se há entre estes alguém que tem alguma coisa. E havia apenas 5 pães e 2 peixes. Mas para que daria 5 pães e 2 peixes? Ao nosso ver, para nada. Haja vista que o nosso pouco sempre é pouco. Não é verdade? Quando você tem pouco, sempre é pouco. Mas para o Senhor, irmãos, Ele que é o Deus do impossível, Ele pode fazer o seu pouco tornar-se muito. Porque o Senhor tem o poder para transformar por completo a vida de cada um desses que estão aqui, daqueles que estão sedentos, que estão famintos da sua palavra. O Senhor pode mudar por completo. E diz, amados, que aqueles foram alimentados e sobraram 12 cestos cheios. E eram mais de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Aproximadamente a 7, 8 mil, 9 mil pessoas, haja vista que as mulheres e as crianças não eram contadas. Apenas os homens. Mas vamos chutar, aproximadamente 8.000 pessoas foram alimentadas apenas com 5 pães e 2 peixes. Mas quando nós seguimos a caminhada, quando nós seguimos um pouco mais à frente no mesmo texto, e o texto é Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22 até o 32, é o texto que nós vamos ler nesse momento. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22 até o 32. Vamos ouvir o que aconteceu logo na sequência. Um grande milagre, o poder do Senhor manifestado, a graça do Eterno foi contemplada por aproximadamente 8.000 pessoas. Mas, momentos depois, nós vemos, amados, aqueles que andavam com Cristo Jesus, eles passaram por momentos de fraqueza. Mas é preciso que esses testemunhos sirvam de lição para que sejamos fortes na presença do Mestre Jesus. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22 até o 32 diz: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, um estádio aproximadamente 185 metros, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi ter Jesus com eles, andando por sobre o mar. 4ª vigília, entre 3 e 6 horas da manhã. Andando sobre o mar, e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Amém?
Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra, te louvamos pela revelação da tua palavra, pelo teu ensinamento aos nossos corações. E quero pedir, Senhor, que tu venhas falar conosco nesta noite, para que nós possamos sair deste lugar alimentados, cheios da tua graça, Pai, felizes por te conhecer e estar na tua santa e bendita presença. O Espírito fala conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Irmãos, é muito interessante a nossa vida. Todos os textos que estão na palavra de Deus, há um exemplo profundo para a nossa vida. O Senhor Deus não precisa esconder nada. E Ele não escondeu a fraqueza daqueles que o seguiam. O Senhor não escondeu para que pudéssemos olhar para eles e ver que eles também falharam, mas consertaram-se diante do Senhor e tiveram as suas vidas restauradas. Aqueles que não consertaram-se, esses perderam-se, a exemplo de Judas. Porém, amados, a palavra mostra que todos aqueles que arrependido buscou a restauração, esses com certeza receberam de Deus a renovação das suas vidas. E ali, amados, havia acontecido um grande milagre. O poder do Senhor havia se manifestado não apenas na multiplicação dos pães e dos peixes, porém nas muitas curas, nas vidas que foram restauradas e aqueles que tiveram seus corações alimentados. Ao terminar aquele evento, Jesus dirigiu-se ao monte, diz a palavra no versículo 22. Logo a seguir, compeliu os discípulos a embarcar, passando adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, Amados, nós vemos que Cristo Jesus, ele não era alguém que não precisava de uma comunhão contínua com o Todo-Poderoso. A palavra de Deus nos deixa clara que a partir daquele momento, logo ao finalizar aquele evento onde milagre poderoso aconteceu, onde coisas extraordinárias aconteceram, ele dirigiu-se ao monte para que pudesse buscar a presença do Pai Eterno. E diz a palavra que muitas horas Jesus ficou ali em oração. Em todas as coisas que temos na palavra, é um exemplo poderoso para nossas vidas. Nós queremos, amados, receber de Deus o poder, queremos receber de Deus os milagres, queremos que o Senhor nos abençoe, nos coloque de pé, queremos ser felizes com o Senhor, mas nós não queremos encontrar tempo na nossa agenda, que nem sempre é cheia, para dedicar ao Senhor em oração, numa busca constante pelo poder, pela presença do Pai Eterno. Jesus deixou-nos um exemplo diferente. Ele diz a palavra, que ele subiu ao monte para orar, para buscar a presença do Todo-Poderoso. E ali, amados, com certeza, ele derramou-se na presença de Deus, e momentos marcantes naquele lugar certamente aconteceu. Somos melhores do que Cristo, amados? Somos melhores do que o Senhor? Porque nós não queremos buscá-lo, porque nós não queremos falar com ele. Você já pensou nisso? Como é a tua vida de oração? Como é a tua vida de comunhão com o Todo-Poderoso? Irmãos, nós precisamos dedicar tempo para o Senhor, tempo para Deus na nossa vida. Se você tem tempo para muitas coisas na tua existência, coloque Cristo em primeiro lugar. Encontre lugar na tua existência para que o Senhor seja honrado, para que o Senhor seja glorificado através da tua existência. E certamente tu serás poderosamente usado por Ele. Grandes coisas o Senhor fará através da tua vida. E Ele diz, amados, façam prova de mim. Mas esse fazer prova de Deus, queridos, se aplica apenas àqueles que pagam o preço de buscar a comunhão real, verdadeira com o Senhor. Se você busca a Deus, se tens uma comunhão com o Eterno, faça a prova dele, porque Ele há de honrar a tua fé, Ele há de mover poderosamente na tua vida, e grandes coisas hão de acontecer. Mas se porventura, irmãos, nessa caminhada em direção aos céus, se você tropeçou, se fraquejou, se faltou-lhe a fé, se você não foi bem sucedido, se você errou, se você pisou em falso, se a terra onde você pisou era um tanto quanto pantanosa, um brejo, daqueles que você pisa e afunda toda a canela, não é verdade? Você pisou quando pensou que não, estava no joelho, só lama. Se a tua vida está mais ou menos assim, eu quero afirmar que Deus pode mudar a tua existência. Jesus pode
pode mudar a tua vida, Ele pode firmar os teus passos, Ele pode firmar os teus passos. Ainda no versículo 25 do Mateus capítulo 14, nos diz a palavra: e na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, mais ou menos por aí, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Jesus andando por sobre o mar. Queridos, quando nós pensamos nisso, concluímos que se víssemos Jesus andando sobre o mar, nós íamos ficar glorificando a vida toda pelo grande feito. Ah, Jesus andando sobre o mar, grande milagre, grande milagre. Mas quando nós observamos essa realidade, amados, nós vimos que esses homens, eles estavam mergulhados num problema muito sério. Os discípulos estavam naquele barco, estavam embarcados. Porém, eles estavam num problema, passando por um momento extremamente difícil. Diz a palavra que as ondas eram fortes, que o vento era forte e balançava aquele barco a ponto de levá-lo a pique. Eles estavam assustados, estavam com medo. E quando eles olham, irmãos, talvez era um dia de lua cheia, quem sabe, haja vista que eles conseguiram visualizar um pouco distante. Quando eles olham e veem alguém andando sobre as ondas, não se alegraram com isso. Mas a Bíblia diz, amados, que esse povo ficaram assustados, que esse povo ficaram amedrontados. Eles ficaram assustados e começaram a gritar: é um fantasma, lá vem um fantasma. E ao invés, amados, de buscarem a presença de Deus para contornar a situação ou para enfrentar o fantasma, eles se assustaram, ficaram amedrontados e ficaram gritando. Mas há 2 pontos que nós devemos levar em consideração. Primeiro, que eram os discípulos de Cristo. Os discípulos de Cristo já com certeza ouviu dele ensinamentos que não era possível voltar da morte sem a ressurreição. Ou seja, não havia fantasmas. Na época, certamente, a nosso exemplo, as pessoas acreditavam em fantasma, tanto é que eles ficaram assustados com isso. Uma alma penada andando por sobre o mar. Ô, rapaz, o negócio não é bonito não, né? Mas eles ficaram assustados com isso. Irmãos, quantas vezes nós nos assustamos com os fantasmas dessa vida? Não é assim? Quantas vezes, amados, a tua vida está totalmente em tormenta, são problemas sobre problemas, dificuldades sobre dificuldades, é um problema aqui, é outro ali, enfim, os problemas nascem na tua vida de uma forma assustadora e você já não sabe o que fazer e começa desesperado a gritar: são fantasmas, são fantasmas, são fantasmas. Quando na verdade deveríamos olhar para o Mestre Jesus, nele confiar e buscarmos a restauração, buscarmos a renovação das nossas vidas. Amados, se nós, queridos, se nós não colocarmos o nosso coração nas mãos do Senhor, vamos passar pelos mesmos problemas que eles passaram. Vamos passar pelos mesmos problemas. Há um diferencial. Nós temos o Espírito Santo que anda conosco dentro do nosso coração. E esse Espírito Santo pode testificar a você aquilo que é de Deus e aquilo que não é do Senhor. Basta que tenhas comunhão com o Todo-Poderoso. Nos dias dos apóstolos era um pouco diferente. Aqueles ainda não haviam recebido o Espírito Santo de Deus, porque ele não havia sido enviado ainda. A única referência que eles tinham era a palavra e o próprio Mestre. Eles precisavam ouvir do Mestre. Nós temos o Espírito Santo que fala ao nosso coração a cada instante, a cada minuto, a cada segundo. É o Espírito Santo que habita na tua vida, que não te deixa errar. Erra porque você quer errar, porque você continua na prática do pecado, não quer deixar o pecado. Mas, irmãos, está difícil a situação, o barco está querendo afundar. Eu quero afirmar para vocês, há uma solução. A solução é Jesus para a nossa vida. A solução é Jesus, aquele que com certeza no decorrer da sua história fez tantos milagres, que em João está descrito, que se fossem narrados um a um, não caberia no mundo os livros que seriam escritos. Isso é testemunho, amados, é testemunho para a nossa vida. A palavra de Deus é muito interessante. Se porventura não houvesse a narrativa de aproximadamente 30, 35 milagres de Cristo Jesus, não me lembro o número exato, mas entre 30 e 35 milagres estão narrados.
Se não houvesse essas narrativas, porém só o texto de João dizendo que Jesus fez tantos milagres que não seria possível escrever livros, seria o suficiente para nós confiarmos, acreditarmos e vivermos esse Jesus da mesma forma. Porque é o Espírito Santo que testifica isso ao nosso coração, amados. Queridos, mas o que faltou àqueles discípulos, com certeza, foi a vigilância. Foi a vigilância. Muitas vezes somos precipitados no nosso julgamento, precipitados nas nossas atitudes. Ao invés de olharmos e buscarmos do Senhor uma direção, buscarmos de Deus uma resposta, nós agimos segundo o nosso entendimento, segundo a nossa carne, e sempre nós nos damos muito mal quando assim fazemos. Irmãos, nós não temos liberdade para fazermos aquilo que dá na telha, mas temos que fazer segundo aquilo que Deus determina para cada um de nós. E no versículo 26, e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais, não temais. O Senhor Jesus é assim, irmãos, quando nós estamos nas nossas dificuldades, quando elas tentam nos afogar, quando elas tentam cobrir a nossa cabeça, o Senhor sempre fala para nós: tende bom ânimo, tende bom ânimo, tende bom ânimo, sou eu, não temais, não temais. O Senhor sempre nos dá essa resposta, Ele sempre nos orienta. Mas o nosso grande problema é ter fé suficiente para acreditar na palavra do Senhor. Eis o grande problema, irmãos, eis o nosso grande problema. Quando nós vamos para a palavra, nos deparamos com testemunhos tais como estes, em que 8.000 pessoas, aproximadamente 8.000 pessoas foram alimentadas de 5 pães e 2 peixinhos. De 5 pães e 2 peixinhos. Está na palavra, amados. Quando nós olhamos para a nossa própria vida, vemos que nós fomos privilegiados porque o Senhor nos permitiu nascer. Já somos vencedores até mesmo em nosso nascimento. Nós concorremos com outros que queriam nascer em nosso lugar, mas nós alcançamos o óvulo primeiro. E olha que foi uma luta um tanto quanto difícil. Se você nunca foi vencedor em nada, você foi vencedor para nascer. Você precisou nadar mais do que todos os outros. E olha que eram bilhões. Bilhões querendo nascer no teu lugar. Mas você conseguiu sair à frente. Se o Senhor te deu esta oportunidade, se o Senhor te deu esta capacidade, se o Senhor permitiu que você viesse à existência, como é que Ele não cuidará de você? Como é que Ele não te abençoará? Como é que Ele não derramará da sua glória sobre a tua vida? Como, amados? Mas somos tão miseráveis que nós olhamos para nós mesmos e achamos que somos um erro. Nascemos um erro ter nascido, um erro estar vivo, para nada você vale, aquela história toda, aquela coisa que só a misericórdia do Senhor. Um erro, amados. Eu quero afirmar para vocês, você não é um erro. Você não é um erro. Você não é um erro. Mesmo que você não tenha sido planejado pelos teus pais, mas você não é um erro. Foi o Senhor que te fez vir à existência. E o Senhor te trouxe a realidade da vida, para que pudesse louvá-lo, adorá-lo, glorificá-lo, vivenciá-lo a cada instante, a cada minuto da tua vida. E o que é que tu tens feito com a grande bênção que Deus te concedeu? O que é que tens feito? Muitos estão destruindo as suas vidas com as drogas, com as bebidas, com as impurezas dessa vida. Muitos estão aí acabando-se em nada, quando deveriam, a exemplo de Cristo Jesus, entregar-se por completo ao Pai, entregar-se por completo ao Todo-Poderoso, onde o Senhor Jesus falou: Pai, que não faça a minha vontade, mas que faça a tua vontade na minha vida. Jesus abriu mão, amados, abriu mão de tudo quanto tinha para que nós fôssemos por Ele abençoados, para que nós fôssemos alcançados pela sua grande graça, a sua grande misericórdia.
E para completar, ele deixou a sua glória, tornou-se homem. Misericórdia, como é que Jesus fez isso? Nós não vamos entender, enquanto aqui na terra, essa história nunca, irmãos. A história de Jesus que nasceu. Nós não vamos entender isso. Mas, se você for para os céus, você conhecerá Jesus de perto. Saberás quem és Cristo. E essa ideia de Jesus ter nascido de uma mulher fará muito sentido para você. Se fores para o inferno, da mesma forma, porque ali verás a glória do Senhor no cumprimento da sua palavra. Da mesma forma. No entanto, amados, nós não podemos, é impossível para nós entendermos quem era Deus, quem era Jesus ali na glória, quem era o Senhor e como ele sujeitou-se nascer como homem. É impossível para nós entendermos isso, irmãos. E não há exemplos que nós possamos dar para que esse caso fique claro. Não há exemplos. Mas entenda que Jesus é o Criador do homem. Depois ele tornou-se uma espécie de criatura dele próprio, ao nascer como ser humano. E a Bíblia diz que Jesus nasceu e sofreu como condenado sobre a face da terra, para que nós tivéssemos a oportunidade de um dia sermos alcançados pela salvação, alcançados pela sua grande graça. Só que nós não valorizamos o sacrifício de Jesus. Nós não valorizamos. Nós achamos que estamos fazendo um favor a Cristo, a Deus, quando vamos à igreja, quando ouvimos um cântico, quando lemos a Bíblia, nós achamos que estamos fazendo favor para o Senhor. Muito bem, Deus fez minha parte, se vira. Gente do céu, nós precisamos, amados, vivermos exclusivamente para o Todo-Poderoso a cada instante, a cada minuto, e assim certamente seremos usados por Ele. Mas se porventura, irmãos, ao consagrarmos a nossa vida ao Mestre, nós fraquejarmos e tropeçarmos, diz a palavra, que não fique prostrado, não fique no chão, mas que tu levante-se, peça perdão ao Senhor, confesse o teu pecado, busque de Deus, busque do Senhor restauração, e certamente a tua vida será renovada para a honra e para a glória dele mesmo. Mas nós não podemos esperar para o amanhã. O arrependimento é para hoje. Nós precisamos viver o arrependimento diário, a confissão dos nossos pecados diário, irmãos. Mas voltando para o nosso texto, queridos, nós vemos que aqueles ficaram assustados porque contemplaram a Jesus. Mas o Senhor disse, sou eu, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, sou eu. E respondendo Pedro, disse-lhe, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Qual foi a resposta de Jesus? Venha, Pedro, venha. Venha. Você talvez esteja perguntando ao Senhor uma série de coisas. Talvez você esteja questionando Deus em determinados aspectos. Já tens a resposta do Senhor. Tens coragem de andar sobre as águas? Tens coragem de sair do teu lugar e ir até ao Senhor, ao encontro do Senhor? Pedro teve, amados. Ele teve. Mas diz a palavra que começou a andar por sobre as águas, por sobre as ondas. Mas o mar estava bem agitado, muito agitado. E quando ele viu o vento tocando as ondas altas, diz a palavra, ele teve medo. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Amados, tudo na palavra é exemplo para a nossa vida. Quando os ventos tocarem mais forte na tua existência, quando os problemas surgirem e quiserem te submergir, olhe para o Senhor e siga. Não perca Deus de foco, não perca Deus de vista, não perca o Senhor de vista. Olhe somente para o Senhor, não olhe para aquilo que te cerque, não olhe para os problemas, não olhe para a enfermidade, não olhe para nada dessas coisas, não curta, não queira, não olhe saudosamente para o pecado, olhe apenas para o Senhor, porque você conseguirá passar por sobre as dificuldades. É a promessa de Deus para a nossa vida, é a promessa do Senhor para a nossa vida, irmãos. E se nós vivermos de fato essa realidade, queridos, não só encontraremos ao Senhor, como receberemos dele a bênção, porque ele nos fala no versículo 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Aleluias.
Você está necessitado de um milagre de Deus na tua vida? Você precisa de um milagre do Senhor? Qual é o milagre que você precisa de Deus? O que é que você precisa do Senhor? O que é que você tem buscado de Deus? O que é que queres? O que é que você deseja do Senhor? Deus tem para te dar, Deus quer te abençoar, Deus quer te fazer prosperar na tua jornada, mas é preciso que você olhe para o Senhor, olhe para o Senhor, que você foque os teus olhar no Senhor, não se desvie, não olhe para a esquerda ou para a direita, somente para o Senhor. Em outras palavras, irmãos, tenha fé no Senhor. Tenha fé no Senhor. Mas vale ressaltar, amados, que ter fé no Senhor Jesus não é apenas dizer, eu creio em Jesus, eu acredito em Jesus. Todos têm fé nesse aspecto. Até o diabo tem fé nesse aspecto. A Bíblia diz que ele crê na existência de Deus, mas não quer saber de Deus. É diferente, amados. Nós precisamos crer, mas é o crer de entregar a vida. É uma fé que você entrega a tua vida verdadeiramente para Deus, sem olhar as consequências que isso trará na tua existência, no teu dia a dia, mas é olhando para as bênçãos que Deus pode te dar, lembrando que é Ele que te coloca de pé, que é Ele que te sustenta, que é Ele que te abençoa, que é Ele que pode mudar o curso da tua vida. Isto é crer no Senhor, igreja. Diz a palavra, João capítulo 14, aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Amém? Aquele que tem fé em mim, guarda as minhas palavras. Aquele que confia em mim, faz a minha vontade. Aquele que crê em mim, vive segundo o meu espírito. Esta é a verdade, amados. Esta é a verdade. Nós vivemos, queridos, num mundo de ilusões. Muitas ilusões. E nós somos levados, de certa forma, a acreditar nas ilusões, nos contos de fadas. Essa semana estávamos assistindo televisão e a Tenilza comentou o seguinte: por que tanto desenho animado de fadas? Por que tanto desenho animado de fadas? Eu não havia tentado para isso. Mas você vê nos canais infantis do Discovery, nos desenhos animados, é fada sobre fada. Nunca vi tanta fada, tanto encantamento, tanto castelo, tanta coisa assim. Irmãos, nós estamos crescendo no mundo de fada, no mundo de ilusão. Amados, as pessoas não estão amadurecendo para uma realidade espiritual. Elas crescem vendo aquilo, há uma lavagem cerebral, de certa forma, e aquilo entra e fica marcado. É conto de fada, é apenas fazer assim, apontar a varinha de condão, ou dizer algumas palavrinhas, e tudo se transforma, e nós vamos viver num castelo, num mundo encantado. É mais ou menos assim que tem acontecido hoje. E nós somos levados a olhar todas as coisas de uma forma extremamente superficial. Mas eu quero afirmar para vocês que Jesus não é conto de fada, não é ilusão, Ele é real. E nós precisamos viver a sua palavra na real. Viver a sua palavra de verdade. É tomar posse da sua palavra e colocá-la em prática. Entendendo que não há outro meio, não há outra forma, a não ser Jesus na nossa vida. Não existe, amados, não existe. Nós não podemos nos enganar. Há um texto bíblico que diz que este mundo jaz nas mãos do maligno. Esse mundo jaz nas mãos do maligno. Ou seja, ele tem o controle deste mundo. E ele, com certeza, há de trabalhar para que aqueles que nascem, escolhidos por Deus, que tiveram de vencer uma grande batalha, uma grande corrida, na verdade uma natação, não é? Nadaram ali, acho eu. Coisa parecida. Nadaram para alcançar o óvulo. Mas nascem e são derrotados pelo diabo. O Senhor dá a vitória. Mas nascem, crescem e são derrotados pelo diabo. O Senhor não quer que você seja derrotado pelo diabo. Ele quer que tu sejas um vencedor com Ele. Se você terás bens nesta terra, se você serás próspero financeiramente, não é o caso.
A palavra de Deus diz que nesse mundo teremos aflições. E que os pobres sempre tereis convosco. Por incrível que pareça. Os pobres sempre tereis convosco. E olha que a Bíblia foi escrita para os de casa, não para cristão lá fora. Ou seja, esses pobres são aqueles que conhecem a Jesus mesmo. Ser pobre não é sinal que a pessoa está em pecado. Ser rico não é sinal que a pessoa está vivendo as mil maravilhas com o Senhor. A prosperidade que Deus quer nos dar é a espiritual, porque Ele quer te fazer vencer. Esta é real e todos nós podemos tê-la. Independe da sua classe social, independe da tua conta financeira, da tua conta bancária, independe da tua conta bancária. Se você é pobre, se você é rico, se você é bilionário, independe dessas situações, porque o que Deus quer é um coração quebrantado, um coração lavado, um coração rendido aos seus pés, e esta é a promessa do Senhor para nós. Aqueles discípulos amados, muitos deixaram tudo quanto tinha para servir a Jesus. O apóstolo Paulo deixou uma vida que tinha sua zona de conforto para passar por momentos em que ele precisou de cestas básicas. Olha só, o apóstolo Paulo escreveu praticamente todo o Novo Testamento. Mesmo assim teve uma vida sofrida. Mas foi um homem cheio do Espírito Santo, um homem que contemplou a glória de Deus, um homem que foi usado poderosamente, um homem que tinha o Espírito Santo, que movia poderosamente na sua existência. É isto, amados, que o Senhor quer nos dar, é isto que o Senhor quer nos dar. Nós precisamos andar por sobre as águas, andar com Cristo Jesus, firme no Senhor, certo que Deus pode mudar a nossa história. As fraquezas, ficou claro durante essa palavra, que elas existem, porém, não é para nós usá-las como bengalas, porque eu sou fraco, eu sou carne, e eu sou assim mesmo. Não, esses não herdarão o reino dos céus. Aqueles que usam fraqueza como bengala para justificar os seus atos, não herdarão o reino dos céus. Mas o que nós temos é uma espada, a espada do Espírito. Nós devemos empunhar a espada do Espírito, porque é esta que nos faz vencer no dia a dia para a honra e para a glória do Senhor. Que sejamos, amados, pessoas usadas poderosamente pelo Todo-Poderoso, e que os fantasmas dessa vida, das dificuldades, dos problemas que são levantados pelo diabo, de forma alguma nos faça desistir da presença do Senhor. Amém? Que sejamos, portanto, cheios do Espírito e forte na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela palavra, Pai. Que seja ela clara, meu Deus, e que teu Espírito Santo venha falar ao coração de cada um desses que estão aqui, que hão de ouvir essa palavra no futuro, meu Deus, que sejam a eles tocados por ti, que possam ver a tua glória, Senhor, que sejam, Pai, despertados para entender que já são vencedores pelo fato de terem nascidos, mas é necessário vencer neste mundo, é vencer contigo, para que sejam feitos em teus filhos, Pai, homens lavados e purificados para a tua honra e para a tua glória. O Espírito vem nos dar a cada dia o discernimento para que nós possamos ver o nosso pecado, Senhor, e arrependidos confessá-lo para que teu nome seja exaltado, para que teu nome seja honrado. Oh Deus, venha tocar no coração desses que estão aqui, Senhor, para que haja, Pai, hoje um compromisso contigo, para que nesse lugar haja vidas transformadas, vidas desejosas de estarem na tua presença. Eu sei, meu Deus, que tu és aquele que convence. Oh Espírito, tu és aquele que convence o homem do pecado. E eu quero clamar ao Espírito, convença-nos do pecado, para que nesta noite haja salvação para a tua honra e para a tua glória. Venha tocar em nossas vidas, é que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem número 732.